Vai Corinthians, família! Aqui é Corinthians, certo? É nóis! Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal do Torcedor do Timão. Família, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Coringão, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem nossos vídeos, compartilharem com todo mundo que vocês puderem, isso novo na plataforma. Preciso da ajuda de vocês, então mano, dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer e a chegar na nossa meta aí, certo? Sem mais demora, vamos nessa, família. Mano, vamos começar falando, cara, de uma situação que muito pouca gente entende, tá ligado? Hoje é dia de Sul-Americana, a gente tá ali querendo um título, tá ligado? Parte da torcida quer um título internacional, eu quero o título internacional, mais o dinheiro que a Sul-Americana pode viabilizar para poder ajudar a gente a diminuir um pouco esse buraco financeiro que a gente se encontra. Então eu faço as contas referente a isso, a gente tem que disputar, a gente tem um elenco que ganha para isso, porém muita gente acaba falando que não dá em razão do nosso elenco ser um elenco muito velho, e eu até concordo, o elenco é muito velho em muitos momentos, assim, existe uma mentalidade de colocar os medalhões para jogar e tal, não sei o que lá, que é um erro, tá ligado, da diretoria do Corinthians, um erro grave, e que isso reflete no campo em muitos momentos, como por exemplo no último final de semana contra o Internacional, a nossa zaga velha, tá ligado, fez com que a gente empatasse o jogo contra o Internacional, já que a nossa zaga velha falhou nos 2 gols que a gente tomou, mano. Então é um ponto que a gente tem que analisar. Segundo ponto que a gente tem que analisar, mano, muita gente fala, pô, o Renato Augusto é o nosso principal jogador e aí a gente poupa ele no Brasileiro para poder, a gente pode dar um passo a mais no Brasileiro, em vez disso a gente poupa ele para jogar na Sul-Americana. Cara, mano, eu sou um cara sincero, quem fala que o Corinthians tá poupando o Renato Augusto para jogar a Sul-Americana não tá enxergando o futebol, mano, porque a realidade é que o Corinthians não está poupando o Renato Augusto para jogar a Sul-Americana, ele não está jogando Sul-Americana, não vai jogar Sul-Americana, e o Corinthians não tá brincando de Copa, entendeu? Brincando de mata-mata com o Renato Augusto. O Corinthians tá jogando na Sul-Americana com os moleques, e os moleques estão honrando a camisa do Corinthians, diferente dos medalhões que não conseguem jogar 2, 3 partidas, mano. O principal erro do Corinthians no ano passado foi continuar fazendo futebol em volta do Renato Augusto. E isso, boa parte dos influencers e do pessoal de mídia fica babando o ovo do Renato Augusto e às vezes dando a razão para essa diretoria de que é impossível contratar um reserva pro Renato Augusto. A gente nunca tem que contratar um jogador para ser reserva no Corinthians. Tem que contratar um jogador que tenha condições de vestir a camisa do Corinthians, de jogar, de brigar por essa posição. Por mais que o titular hoje da posição seja um cara muito bom, então a gente tem que ter um jogador que tenha condições de jogar com a camisa do Corinthians, coisa que muitos jogadores que foram contratados não tem a condição de vestir a camisa do Corinthians, mano. Caras que muita gente achava que tinha condições, que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Então, se a gente teve dificuldades para montar esse elenco, cara, é porque a gente pensa em contratar um jogador para ser reserva do Renato Augusto, que a cada dia que passa joga menos jogos, mano. Cada dia que passa ele passa a jogar menos jogos, porque ele tem ficado cada vez mais fora dos jogos. É um jogador que a gente não tem que renovar pro ano que vem, mano. Doem quem doer. Doem quem doer, essa é a realidade do Corinthians. A gente não tem que renovar com o Renato Augusto e contratar um outro meia, alguém que jogue. Você entendeu? Então a gente precisa entender isso. Enquanto o Corinthians não entender isso, não vai. Então eu peguei hoje o dia do jogo, mano, pra gente poder falar que a gente terminou. A gente vai ter um time mais misto ali perto dos titulares, alguma coisa perto dos titulares. Vamos ter alguns jogadores que são titulares, alguns jogadores que eu encaro que deveriam ser titulares e não jogadores que o Luxemburgo acha que são titulares, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, cara, o Gil não pode ser titular enquanto o Bruno Mendes tá no elenco do Corinthians. Não porque o Bruno Mendes é brilhante, mano. Eu quero que vocês entendam. Bruno Mendes não é brilhante, mano. Mas o problema é que o Bruno Mendes pode não ser brilhante, mas o Gil não tem futebol para jogar de titular no Corinthians hoje, mano. O Gil hoje ele é um cara que ele pode ter, ele foi muito importante para a história do Corinthians, foi muito importante para a história do Corinthians, foi muito importante para o Corinthians no passado. Hoje ele não é mais. Hoje ele não consegue jogar o que a gente espera que ele jogar, a gente espera que ele pode jogar.
porque ele é um cara que não tem mais a condição física de jogar o que a gente acha que ele pode jogar. Então a gente tem ali algumas mudanças ali. O Fábio Santos mesmo, cara, a gente tem que dar sequência pro Bidu, cobrar o Bidu pro Bidu melhorar o que tem que melhorar, trabalhar pro Bidu melhorar o que tem que melhorar, porque hoje o Fábio Santos não pode ser titular do Corinthians, mano. Só que infelizmente a gente não tem uma seriedade na nossa direção pra gente poder estar trabalhando esse tipo de coisa, mano. Nossa direção, ela trabalha muito em torno de deixar a vida dos jogadores cômoda do que em pensar no clube de fato, tá ligado, mano? Esse é o principal ponto que a gente tem que debater com a nossa diretoria. Eles não têm ali um plano para poder deixar o Corinthians, para poder ajustar a vida do Corinthians, e sim um plano para poder ajustar a vida dos jogadores. Aí muita gente fala, pô, mas o time é feito por jogadores. Concordo, mas se você contrata um jogador que não tem a competitividade que a agremiação necessita, você só tá olhando por o jogador e não tá olhando para a agremiação. A agremiação necessita de jogadores que venham e desempenhem um futebol aceitável em 3 competições, 4 competições, que são as competições que o clube vai competir. A partir do momento que o clube abdica de disputar competições para poder favorecer os jogadores, o clube deixa de ser importante para poder favorecer jogadores. E isso não pode acontecer, porque os jogadores vêm e vão, o clube permanece. Quando você faz isso, você diminui o tamanho do seu clube. E o Corinthians, para mim, pelo menos, é o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. Então, se quem tá lá não tem a seriedade de fazer isso, não pode estar lá. E os jogadores têm que se adequar ou se pedirem para sair, se aposentarem, curtir um calendário menor, entendeu? Porque é muito fácil jogar a culpa no calendário quando eles, jogadores, não fazem nada para mudar o calendário, não batem o pé com a diretoria para poder mudar o calendário. Porque a diretoria pode bater o pé com as federações para diminuir os calendários, para mudar os calendários. Agora, os jogadores precisam também bater o pé, sabe? Até então todo mundo finge que tá bom e aí só o clube é prejudicado. Não são coisas que a gente vê no dia a dia que a gente tem que raciocinar. O clube não pode ser o único prejudicado nessa situação, entendeu? O clube não pode ser prejudicado. Na verdade, ninguém precisa ser prejudicado, mas deixar só a vida do jogador cômoda tá errado, sabe, mano? Tá errado. Então você não pode fazer o futebol só para os jogadores que estão ali naquele momento, porque esses jogadores, eles não pensam 2 vezes na hora de sair para fora, na hora de ganhar. Se ele ganha 1 milhão hoje no clube, ele não pensa 2 vezes em ganhar 4 fora do Brasil. Vocês sabem quem eu vou fazendo a referência. E existem outros jogadores que também fariam a mesma coisa, que jogam no clube hoje, que fariam a mesma coisa se tivessem a oportunidade. Então a gente precisa raciocinar, que a gente precisa pensar no clube e não nos jogadores, mano. Os jogadores, eles cuidam da vida deles, eles têm uma vida alienada ali deles, ali, que eles acham que eles estão num mundo paralelo. Mas a gente tem que entender que a gente é pelo clube, não pelos jogadores, mano. Os jogadores vêm e vão e o clube permanece, mano. Então peguei esse dia de pré-jogo, tá ligado, mano? Não de pré-jogo, mas esse dia de jogo, tá ligado? A gente tem um jogo mais tarde aí, então a gente vai ter um jogo importante, vai ser um jogo difícil, e a gente precisa ter um foco e ao mesmo tempo a gente precisa entender algumas nuances ali, porque a gente tem que entender que vai ter mais moleques. É importante ter mais moleques na base, nos jogos da Sul-Americana, para poder pegar rodagem, aprender com a marcação que a gente tem nos campeonatos internacionais, para aprender essa questão que a gente tem aí de arbitragem, que é diferente e tal. Então a gente precisa fazer essa molecada entender e a gente poder crescer e evoluir quanto equipe, certo, mano? Vocês concordam comigo? Deixa nos comentários, família. Esse é nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhem com todo mundo que vocês puderem. Se novo na plataforma, preciso da ajuda de vocês. E vai Corinthians, família. Vai Corinthians e vai Corinthians. Vai Corinthians, família! Aqui é Corinthians, certo? É nóis!